Graça e paz, irmãos. É uma honra poder conversar com os irmãos, refletir mais uma vez nesse domingo. E quero te convidar a louvar a Deus, se reunir em família, na comunhão do seu lar, na comunhão da sua família, porque em espírito nós estamos juntos. Eu estou junto com você em oração, em intercessão, em pensamento. Nós estamos guerreando junto e essa comunhão ninguém pode tirar. A Constituição não pode tirar essa comunhão que temos uns com os outros. Isso é família. Isso é igreja. Isso é família de Deus. Então eu quero te convidar a cantar comigo, a cantar conosco e se render aos pés desse Deus que é tão bondoso, tão amoroso, sabe, que nos ama de modo incondicional, perdoa os nossos pecados. E eu quero te convidar a cantar conosco.
esse sentimento de humilhação, esse sentimento de submissão, que nós estamos aqui, Pai, intercedendo, orando, nos atrevendo a orar, e queremos entregar perante o Senhor, nas Tuas mãos, a nossa ansiedade. O que era 15 dias, agora se tornou um mês, agora foi prorrogado mais 15 dias. E as dúvidas pairam, os receios, a incerteza do amanhã. Então essa ansiedade que nós sentimos no nosso interior, Pai, nós colocamos nas Tuas mãos. Nós nos rendemos aos Teus pés. Eu coloco o Brasil nas Tuas mãos, o estado de São Paulo, a capital de São Paulo. Eu coloco os países, Papai, que estão em calamidade pública, social, financeira, ou até mesmo na questão da saúde, está em calamidade, em caos. Eu coloco esses países nas Tuas mãos. E peço para que o Senhor venha nos socorrer. Eu coloco a família brasileira nas Tuas mãos. Nós nos prostramos, te entregamos o nosso caminho, os nossos anseios, as nossas vontades, os nossos desejos. E te peço em nome de Jesus, para que Teu Filho fale, através do Teu Espírito Santo e da reflexão, no nome de Jesus. Continue conosco. Amém. Irmãos, gostaria que vocês que podem, que têm, se bem que depois eu vou pedir o Gabriel colocar aqui num cantinho, o versículo em exposição, mas você que pode, que tem, abra ela, crie esse hábito de abrir ela. Se você tem ela no modo convencional, se for no seu smartphone, vai lá, abra ou clique no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. João, que era considerado o discípulo amado, João, que era considerado o apóstolo amado. E eu me recordo que quando eu li o livro de Eusébio de Cesareia, alguns ainda são ousados em dizer que este livro é até a continuação de Atos dos Apóstolos, da Bíblia, mas um livro muito bom, um livro histórico, que continua a trajetória da igreja no período pós-apostólico, no período dos pais da igreja. Eusébio de Cesareia, ele descreve, e também John Fox, quando ele escreve o livro dos mártires, ambos os escritores, tanto Eusébio como John Fox, escrevem dizendo que João, esse que a própria Bíblia descreve que era o apóstolo amado, o discípulo amado, esse João, ele exalava pelos poros da sua pele o amor. A diferença de João para todos os outros apóstolos, segundo esses dois escritores, é justamente o amor. O João, o apóstolo, emanava esse amor pelos poros de sua pele. É algo fundamental. Não é só o apóstolo amado, mas também no seu ministério terreno, João era aquele que demonstrou o amor. Era assim que ele era chamado. E João capítulo 15, Evangelho de Jesus, a qual João escreve, capítulo 15, verso 7, nós vamos encontrar uma expressão de Jesus muito interessante. Jesus ele vem e diz, em João 15, 7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Essa é a expressão de Jesus, onde a partir do capítulo 13 até o capítulo 17, como nós já comentamos, nós vamos ver que Jesus está dando as últimas orientações para os seus discípulos antes de ser entregue, torturado, assim morto e ressuscitar.
Então, do capítulo 13 até o capítulo 17 de João, é uma conversa, e poderíamos dizer a última de Jesus antes da sua crucificação. E Jesus, no capítulo 15, verso 7, expõe desta forma: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedirei tudo o que vocês quiserem, e vos será feito. É o que Jesus vem, descreve e narra. E o contexto que você e eu, social, estamos vivendo hoje, é um contexto de crise. É um contexto de caos e problema instaurado. Esse é o contexto que você e eu, nós estamos inseridos e estamos vivendo. Estamos diante de um inimigo invisível, estamos diante desse inimigo invisível que tem devastado, destruído a economia, bem como também a sociedade, de um modo geral. E esse inimigo é um vírus. E quando você e eu nos deparamos com ele, também nos deparamos com incertezas, com dúvidas, com questionamentos. E quando você e eu, cristãos, estamos nessas dúvidas, nesses anseios, nessas ansiedades da alma, nesses questionamentos da nossa mente, percebendo e vivendo esse caos instaurado, essa crise que nós estamos passando, quando você vivemos tais fenômenos, você e eu às vezes recorremos, ou na maioria das vezes, ou poderíamos dizer, todas as vezes recorremos a Deus através da oração. E quando lemos esse versículo de Jesus, principalmente a expressão que ele fala: pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito, achamos que Deus assinou um cheque em branco e nos deu. Quando olhamos para essa expressão de Jesus, onde ele diz: pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito, achamos que Deus pegou um talão de cheque da sua bolsa, da sua carteira, assinou, e esse cheque está em branco, e nos entregou. É assim que nós interpretamos esse versículo de Jesus, quando nós olhamos para ele a grosso modo, de primeira instância. Porém, para entender essa expressão de Jesus, você e eu temos que entender o que ele está falando, onde este versículo está inserido no contexto das suas expressões. E quando nós olhamos o capítulo 15 de modo geral, até o início do capítulo 16, você vai ver que Jesus está falando de serviço, Jesus está falando de trabalho, Jesus está falando que você tem que estar nele, que eu e você temos que estar ligados a ele, que precisamos estar enraizados nele, ter comunhão com ele, não sair dele, porque se você e eu estivermos ligados a ele, automaticamente iremos gerar frutos, e esses frutos estão relacionados à propagação do seu reino, à propagação do seu evangelho, um evangelho de paz, um evangelho de remissão, um evangelho de redenção, um evangelho de amor, e das características desse amor, do amor abnegado, do amor incondicional, desse amor prazeroso, satisfatório, desse amor emotivo mais racional. Então nós vamos entender que quando Cristo fala que nós devemos estar ligados a ele, e se nós pedirmos alguma coisa ele vai nos conceder, essa expressão de Jesus está diretamente relacionada ao reino, ao serviço, às características do reino. Tudo que vocês pedirem para mim, que estão relacionados ao reino, eu vou fazer. Porque quando você e eu buscamos a Deus, pelo desejo e ansiedade e anseios que temos, na verdade não buscamos a Deus. Buscamos os desejos e as ansiedades que temos. E nesse sentido, estes desejos, essas ansiedades, passam agora a ocupar um lugar de divino e ter o foco do nosso louvor, culto, desejo, ambição e adoração. Mas, quando você e eu olhamos para esse versículo, eu ainda lembro de um pastor, Bob Moon, que ele escreveu uma parábola para tentar expressar o significado desse versículo de Jesus. Ele disse que havia um empresário,
E a empresa desse empresário estava indo muito bem, dando os recursos necessários para a empresa continuar viva, bem como lucro para que ele pudesse comprar, por exemplo, uma chácara, que foi o que o empresário fez. Resolveu comprar uma chácara. Contratou um caseiro ali da região mesmo e construiu a casa para o caseiro e deixou o caseiro lá. Antes de partir, o empresário disse para o caseiro: eu gostaria que você fizesse assim, assado, deixasse a grama desta forma, continuasse ornando as plantas desta maneira. E no final das recomendações do empresário, ele volta a dizer para o caseiro: e se for preciso você comprar alguma coisa, quando eu voltar, eu pago tudo. Vai no centro da cidade, compra, que quando eu voltar, eu pago tudo. E demorou para esse empresário voltar para a chácara. Afinal de contas, muitos compromissos envolvidos pela empresa. E outros compromissos familiares, formatura de filho, formatura de um karatê e outras coisas mais que ele vai acompanhar a família. Mas um dia ele conseguiu voltar para a chácara. E quando ele volta para a chácara, ele se frustra. Ele tem um desapontamento. A frustração entra no seu interior, o desgosto, porque a chácara literalmente está abandonada. Literalmente as gramas estão crescendo de forma desordenada. Não há ornamentação de plantas, jardim, a água da piscina já é um lodo. A chácara estava desamparada, abandonada. Ele procura o caseiro, acha o caseiro na casa dele. Em compensação, a casa do caseiro estava pintada, bem ornada, móveis novos. A mulher tinha tomado um banho de loja, bem como também um banho de salão de beleza. As crianças com material escolar de primeira, roupas de marca. Nesse exato momento, quando ele está reparando a casa do caseiro, nós vamos ver que o telefone toca. Ele atende. É um dos fornecedores e comerciantes da cidade cobrando ele um determinado valor que não havia sido pago. Ele então volta para o caseiro e diz: o que foi que você fez? E o caseiro falou: mas o senhor mesmo disse que se fosse preciso comprar qualquer coisa, eu poderia ir no centro da cidade e comprar, que quando o senhor voltasse, o senhor pagaria. O caseiro, quando deu essa resposta, o empresário baixou a cabeça, coçou a cabeça, colocou a mão no queixo, olhou para ele e disse: mas eu me referia às questões da chácara. E Bob Moon, ele dá essa explicação para esse versículo de Jesus. O que Jesus vai responder é a oração voltada que eu e você fizermos para as características do crescimento do reino e dos propósitos de Deus na terra. A oração, quando você olha para Jesus, e ele ensina neste versículo que esta oração está baseada nas características do reino, ele também está falando sobre a oração em si. E a oração é algo que eu poderia caracterizar, que é um dos termos da base do evangelho e do cristianismo. Cristão, discípulo de Jesus, não deve nunca fazer campanha de oração. Cristão simplesmente ora, porque a oração, segundo o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de número 17, Paulo diz: orai sem cessar. Cristão não precisa de campanhas de oração. Cristão simplesmente ora, a tempo, fora de tempo, sem cessar. Nesse sentido, eu deixo de fazer uma mera oração e eu passo a me personificar a oração.
Eu deixo de orar e passo a ser oração. Nesse sentido da expressão de Paulo, orai sem cessar, a oração torna-se necessária, assim como a respiração é necessária. Nesse sentido, Paulo está querendo dizer então que a oração é como o nosso sistema respiratório, que não deve ser feita nunca só com a emoção, só com os sentimentos, só com as vontades, mas a oração, segundo Paulo, tem que ser feita também com o entendimento, com a racionalidade, estando cônscio e presente do que você irá falar, do que você irá pedir, do que você irá clamar a Deus. Tanto que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 15, 1 Coríntios 14, 15, Paulo diz: que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. E Jesus é o cara que ora. Você não vê Jesus fazendo campanha de oração, mas você vê Jesus orando. Por exemplo, se você vai para Lucas capítulo 6, a partir do verso 12, você vai ver Jesus orando antes de escolher os 12 apóstolos. Lucas 6, verso 12. Você vai ver, antes de escolher a dedo os 12 apóstolos, Jesus orou para os escolher. Jesus, no seu batismo, em Lucas 3, verso 21, também faz uma oração. Assim que ele é batizado, ele ora. Estando em agonia, no pré-sofrimento da crucificação, Jesus, em Mateus 26, verso 39, também ora. Na cruz, quando Jesus ali pede água, e dão vinagre para Jesus, e o sofrimento da cruz, Jesus ora por aqueles que não estavam sabendo o que estavam fazendo. Jesus intercede por eles. Jesus, ele tem o hábito de orar. E tanto que Jesus não só orava, como ele se deixava, ou deixava as pessoas perceberem, ver que ele estava orando. Jesus ensinava os seus discípulos, os seus apóstolos a orar. Jesus então é um cara que tem o hábito de orar. Porém, se é verdade que o texto que lemos como base de João 15, 7, a oração está baseada nos critérios do reino e propósito de Deus na terra, também é verdade que existem orações que você e eu fazemos e que Deus responde. E quando eu e você fazemos determinadas orações, quando o caos está instaurado, a crise está instaurada e Deus responde, eu vejo compaixão divina. Eu vejo graça divina. Eu vejo bondade divina. E às vezes você e eu caímos numa pseudo-crença, achando que recebemos o que pedimos, porque somos merecedores. Aí entraria a questão da meritocracia. Mas se Deus responde uma determinada oração que fazemos, é puramente graça, misericórdia, bondade e compaixão. E é justamente por isso, graça, compaixão, bondade, misericórdia, que eu percebo que Deus nos ouve. E justamente por isso eu também percebo que você e eu devemos orar, porque realmente há momentos em que o caos está instaurado, a crise está instaurada, e Deus realmente nos livra. A oração que você e eu fazemos na igreja, as orações que fazemos às vezes em ambientes secretos, no nosso quarto, no banheiro, eu não sei, há orações que fazemos naquele cantinho nosso, do sofá, da mesa, da cadeira, que é só nossa, aquela nossa intimidade que temos, que Deus atende e nos livra. E eu me recordo aqui de um fato na narrativa bíblica que aconteceu em 2 Reis capítulo 19.
Se você ler ali aquela narrativa em 2 Reis 19, você vai ver que o rei Ezequias, ele tem um caos, ele tem um problema, ele tem uma crise. Um outro império, um outro rei, Senaqueribe, se levanta e ameaça o rei Ezequias. Ameaça a nação, ameaça o exército da nação, ameaça os civis, ameaça o próprio Deus, desafia. O medo paira, as dúvidas, os questionamentos, a ansiedade começa agora a ser o clima em que o povo de Deus naquele momento, e Ezequias começa a respirar, começa a sentir. No verso 20 de 2 Reis 19, o profeta Isaías se levanta e fala as seguintes palavras para o rei Ezequias. Assim diz o Senhor Deus de Israel, o que você me pediu acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, ouvi. É por isso que você e eu devemos então continuar orando, porque a graça, a compaixão, a bondade, a misericórdia de Deus nos acompanha e nos livra de perigos e crises, como o rei Ezequias enfrentou. Devemos continuar orando, e às vezes a nossa oração não é para Deus nos livrar desse caos, desse perigo, mas é para que venhamos interceder por alguém. Se você me perguntasse o que seria o cristianismo no evangelho, eu diria que seria uma relação em amor. Nós nos relacionamos. E essa definição de evangelho, essa definição do Cristo, é a definição que eu dou também para o ser humano. Você define ser humano como? Seres relacionais. Nós somos seres relacionais. Uma, porque o nosso Deus é relação. O amor não cabe em si, então ele se torna relacional. E nas nossas relações de afetos, de amor, família, igreja, não sei, você e eu passamos a conhecer pessoas. E passamos a conhecer o mal que essa pessoa está passando. E aquele mal nos choca, aquele mal nos dói, aquele mal nos constrange. Então você e eu rogamos a Deus. Você e eu entramos no secreto e começamos a fazer uma oração. Uma oração agora não mais para Deus me livrar do meu perigo, mas uma oração agora de intercessão, para Deus dar o escape, para Deus dar o livramento, não mais para mim, para o outro, para Deus abrir os olhos, dar estratégia, dar sabedoria. Nós começamos a interceder. E nós vamos ver que a oração de intercessão, Moisés fez. Quando o povo foi picado pela serpente, que Moisés criou uma nova serpente de bronze e a ergueu, nós vamos ver isso em Números capítulo 21, verso 7. Moisés escreveu: por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ore ao Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou, intercedeu em favor do povo. Samuel é um profeta também que faz orações perpétuas de intercessão ao povo de Israel. Tanto que em 1 Samuel capítulo 12, verso 23, o escritor escreveu da seguinte forma: e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor. Quem está falando? Samuel. Deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito de Deus. É a intercessão. E se fôssemos falar do Espírito Santo? Apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 26, diz que o Espírito Santo ora, intercede com gemidos inexprimíveis. Mas de todas as intercessões e orações de intercessão que eu encontro na Bíblia, a que mais me chama a atenção é a do patriarca Abraão. Quando Deus resolve aparecer, confirmar a promessa de um filho, de uma nação,
E nós vamos ver que ali Abraão começa a interceder a Deus em prol do seu sobrinho Ló. E usa a cidade de Sodoma e Gomorra, os justos nas cidades, para que Deus não destruísse. E quando chega no verso 27 do capítulo 18 de Gênesis, Abraão, nesse processo de oração intercessória, fala algo fenomenal. Ele diz, verso 27 do capítulo 18 de Gênesis: E respondeu Abraão dizendo: Eis que agora me atrevi. Olha a expressão. Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Em outras palavras, o que Abraão está querendo dizer para Deus é o seguinte: eu não tenho permissão para falar, Deus, mas me atrevi. Eu não tenho permissão de falar porque o único direito que tenho é o de permanecer calado. E por que tenho o direito de permanecer calado? Porque eu sou pó, porque eu sou cinza. Eu não sustento a minha vida. Eu não pedi para nascer. Eu não pedi o fôlego de vida. Eu não pedi para ser sustentável. E eu não consigo controlar isso. Eu não consigo controlar o meu fôlego de vida. Quando chegar a hora eu prorrogar, não. Eu quero continuar vivo mais um tempo. Não vou morrer agora. Eu não consigo, não tenho esse poder. Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Em compensação, o Senhor é tudo. O Senhor é o único que é. O Senhor é todo poderoso. O Senhor é o Criador dos céus, da terra, não há outro como o Senhor. Só que eu me atrevi em pedir, eu fui ousado em pedir ao Senhor que se tiver tantos justos, por favor, não destrua a cidade. É uma oração de intercessão, recheada de humildade, simplicidade, reconhecimento do que é e submissão. E a oração também pode ser interpretada como uma conversa, um diálogo, estar presente, ouvir, falar, se calar e ouvir. E a minha oração, ou melhor dizendo, as minhas conversas com Deus, é que você e eu tenhamos uma expressão nas nossas orações de compromisso com o propósito do reino de Deus na terra. As minhas conversas com Deus é que nas nossas orações haja reconhecimento de quem somos. E submissão, humildade, mas atrevimento para entrar com ousadia no Santo dos Santos, mas com humildade, submissão, sabendo quem Ele é e sabendo quem eu sou. Minha oração, minhas conversas com Deus é que quando você e eu orarmos e pedirmos para que Deus nos livre do mal, não só nos livre do mal que podemos receber, ou do mal que estamos vivendo, mas do mal que eu posso fazer. Livra-nos do mal, disse Jesus. Mas não só o mal que eu posso fazer, que eu possa receber, mas o mal que eu posso fazer. Porque às vezes nas nossas relações não percebemos, mas somos tóxicos.
Às vezes, injetamos toxinas que não são benéficas no organismo de alguém, nas emoções de alguém, nos sentimentos de alguém. Então que Deus nos livre desse mal, do mal que podemos fazer. Porque a oração é muito mais o que Deus vê do que o que Deus ouve. Como disse Jesus, entra em secreto, ora em secreto, que o seu Pai que está em secreto te vê em secreto. É muito mais o que Deus vê do que o que Deus ouve. Que você e eu possamos ser essa oração, onde andarmos, onde pisarmos a planta dos nossos pés. Que Deus te abençoe grandemente. Abençoe e guarde a sua família, traga paz, livre-a do mal. Que Deus possa abrir as portas do céu, trazer salvação ao teu lar, trazer paz ao teu lar, dissipar guerras, contendas e te encher de graça e esperança. Todos os dias, às 18 horas, nós estamos orando. Eu te convido a orar conosco. Em breve, nós vamos ter a resposta de Deus, trabalhando e agindo na nossa história. Deus os abençoe.